Amém. Então, hoje estamos encerrando, o período de campanha de missões, como os irmãos ouviram. E também, logo mais à noite, será esse momento de encerramento. Então, se você puder estar conosco aqui para juntos orarmos. E caso no momento ofertório tenha gerado alguma dúvida a você, o que você pode fazer é que ao fundo lá tem um envelope branco, que você pode anotar, sobre que essa oferta é específica para esse propósito missionário, para o encerramento da campanha. E outra forma, até a irmã perguntou ali, a irmã Louise, disse que alguém perguntou ali na recepção, se você quer direcionar essa oferta e está em dúvida como isso acontece no Pix, coloque no Pix lá, oferta missionária, tá? Missões, que aí nós vamos conseguir identificar que se trata especificamente para o trabalho missionário. Amém? Queridos, nós estamos encerrando então o tema do mês, onde estamos falando sobre a visão da nossa igreja, a nossa missão, que é acolher, direcionar e consolidar vidas para Deus. O que é isso? Então, nós falamos sobre isso, você que estava aqui já está aí bem inteirado, mas acolher no sentido disto que o irmão Gustavo acabou aqui de trazer, trabalho missionário, anunciar o Senhor e acolher, não só aqueles em quem a quem vamos, mas também aqueles que Deus nos envia. Então, acolher essas pessoas sem preconceito, ouvi-las dentro das suas carências e ministrar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, este acolhimento, que é um ato de amor. Também nós temos ali acolher, nós temos direcionar. Aí, nossa, vocês são tão queridos, eu me senti tão acolhido, tão acolhida, mas lembrando que isso não tem a ver diretamente conosco, nós somos os ditos atalaias, Quem não sabe o que é atalaia, levanta a mão aí. Atalaia, obrigado por esse gesto de humildade aí. Atalaia, quando haviam aqueles impérios antigos, lembram aqueles filmes antigos que tem aqueles muros gigantes? O atalaia, ele era aquele que ficava em cima, lá naquelas casinhas, sabe que tinha em cima dos muros? Ele ficava de sentinela lá. E lá, quando via algum perigo, ele era o responsável por avisar os demais, olha, o perigo está chegando. E aí ele avisava deste perigo e todos tomavam uma providência, seja deixar o exército a postos, fechar os portões para que houvesse segurança no reino. Então, nós somos os atalaias, agora não estes que estão em cima desse muro, mas nós somos os atalaias que avisam do perigo de uma vida longe de Jesus. É o que a gente faz, é falar a respeito do Senhor. Nós somos adoradores desse Senhor e nós anunciamos que Ele já entregou sua vida para poder te salvar, para te dar a segurança da salvação. Então, somos atalaias. Então, direcionar tem a ver com isso. A gente acolhe, mas também mostra aonde de fato está o poder que nós queremos a respeito da nossa salvação. E nós temos por objetivo também acolher, direcionar e consolidar. O que é essa consolidação? Jesus falou que era para a gente frutificar, e frutificar, quando Cristo fala, dentre alguns detalhes, o principal frutificar é você anunciar. Você falar desse Senhor que impactou a sua vida, você falar a respeito da salvação que há em Cristo Jesus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, você, nesta consolidação, o Senhor falou que era para a gente dar fruto, e esses frutos deveriam ser frutos que permanecem. Então, esta palavra, permanecer, ela está no nosso coração, quando a gente pensa na consolidação. Que não é anunciar alguma coisa só, legal, legal, e vai na vibe das emoções, apenas, e logo depois sai e esquece tudo isso. Não, é que, de fato, se consolide e se converta em nosso coração e que a gente amadureça nesse conhecimento do Senhor e viva uma vida que agrade o coração dele, e aí a gente também vai passar a frutificar. Isso seria uma demonstração de consolidação de uma vida em Cristo, é uma vida frutífera. Mas é bem verdade que não é só isso que estava no nosso coração. Nosso coração também, quando Deus colocou esta missão para a igreja, também estava o ato de entendermos que isso aqui é uma família na fé. E por isso também queremos que as pessoas elas enraizem, elas entendam este lugar como parte da sua família espiritual. Isso é tremendo.
Isso é muito especial. Eu li um livro, acho que é Larry Crabb o nome do autor, né? O lugar mais seguro da Terra, né? Ele está falando da comunhão dos santos. E eu me peguei ali lendo ele falando sobre essa comunhão, sobre essa importância dessa comunhão, e ele afirma coisas interessantes ali. Uma delas é que essa comunhão santa, verdadeira, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela é poderosa. Essa é a verdadeira comunhão, essa verdadeira comunhão inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela traz um elo muito forte. E a gente está acostumado a pensar nisso na nossa casa, na nossa família, né? Com este povo. E aí a palavra de Deus vem e Jesus diz assim, né, que se você não estiver preparado para, em nome do Senhor, consagrar família, pai, filhos e tudo mais, você não é apto para caminhar com Deus. Falei, meu Deus, que palavra pesada, mas como assim? Como é que esse negócio funciona? Espiritualmente falando, Cristo entregou a sua vida pela sua igreja, da qual você é membro. Quando você confessa Jesus como Senhor da sua vida, naquele momento o Espírito Santo de Deus passa a habitar em seu coração, não por mérito, mas por arrependimento dos seus pecados. E ali você torna-se uma nova criatura, você torna-se filho de Deus a partir desse momento. E você passa a compor uma família chamada igreja. Essa é a ideia, né? Que você congregue, que você esteja com seus irmãos, tanto para ser amparado, quanto para ser lapidado também. Para ter conflito, sim, para a gente passar por perrengue juntos, para a gente discutir alguns assuntos dos quais nós não concordamos, mas que o Espírito Santo nos leva à unidade. É para isso, né? Este é o objetivo. Então, nós estamos aqui só para, com esse ar de bons moços, tomar um cafezinho daqui, sorrir um para o outro. Não, mas às vezes é para sair algumas faíscas entre nós, para que sejamos aperfeiçoados também. Mas por que esse lugar é o lugar mais seguro da Terra? E eu estava pensando sobre isso, irmãos. Há gerações, né, onde nós vamos perdendo os nossos entes queridos. Tivemos aqui a nossa irmã Maria Reis, ao auge dos seus 95, 96 anos, que faleceu há pouco tempo. E já não havia mais referência nenhuma dela, familiar, da sua geração. E sim filhos e netos. E filhos são feitos para, né, serem lançados, né? Mas da sua referência, esposo, irmãos, já havia ido todo mundo. E houve um momento que estavam esquecendo seus familiares, até mesmo dos seus aniversários. E a gente foi lá e falou, e aí, quando a senhora fez? Eu tenho 2 datas de aniversário, eu tenho uma do RG, eu tenho a outra que eu sei que foi de fato, a que eu fui registrada, e eu gosto de celebrar nessa. Falei, qual foi a última? Ela falou, eu nem lembro mais. Aliás, olhou para as filhas e disse, eu acho que eu nunca tive uma festa de aniversário. Como assim? Olhei para as filhas, né, e todos constrangidos ali. Eu não lembro mesmo de a gente ter feito alguma coisa para a avó. Eu não lembro mesmo. E nós, aqui na nossa igreja, fizemos o primeiro aniversário daquela senhora, de 90, aquele período, 92 anos de idade. Primeiro aniversário da vida dela. Irmãos, a igreja do Senhor, ela é esse lugar que as suas referências, a sua família, vai partir. Mas os seus irmãos deste lugar se renovarão constantemente. Aqueles que já estavam vão partir, vão chegar outros dos quais você vai discipular, você vai cuidar, e vai haver um momento da sua vida que eles vão ser canal de bênção na sua vida. E a igreja do Senhor, ela se renova constantemente, até o retorno de Jesus. Nossas famílias vão passar, os nossos filhos vão seguir os seus cursos. Talvez você parta depois que os seus filhos, infelizmente isso também acontece, mas a igreja do Senhor, ela está presente eternamente até a volta de Jesus, porque ele diz que a igreja prevalece sobre as portas do inferno. Então, irmãos, a igreja do Senhor, ela vai permanecer. Para fazer parte deste corpo que é vencedor, que é vitorioso, não precisa nada mais que, em primeiro lugar, você reconhecer que você precisa de um Salvador, que você precisa do sacrifício que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Este é o primeiro elemento. E depois, consciente disso, fala, estou aqui, Pai, minha vida está em tuas mãos, faça a tua vontade. E deixar o Senhor fazer. Não, mas eu tenho isso, eu faço aquilo, eu tenho problema com isso, eu tenho problema com aquilo. Largue mão.
Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Não se preocupe com essas coisas. Renda-se. Renda-se. Entregue-se. E deixe Deus fazer o restante. Não, você não vai precisar, eu vou ter que largar daquilo, por isso que eu não vou na igreja. Não, vai. Continue fazendo. Só que assim, ao passo que você se achegar diante do Senhor, Ele vai falar ao teu coração. E daquilo que Ele falar ao seu coração, de maneira muito particular e pessoal, como eu sei que agora está falando ao seu coração, obedeça. E é sobre isso a mensagem de hoje. É sobre este ato de obediência ao Senhor, e o tema dessa mensagem está vinculado com isso, que é 3 conselhos: morte, vida e sabedoria. 3 episódios do texto sagrado, onde homens e mulheres de Deus passaram por situações ali que ministram em nossa vida. No meu devocional de manhã ali, já um quadro que já colaborava aqui com essa mensagem, quase dá vontade de mudar tudo de novo, onde há um jovem profeta que está passando ali, ele sai de Judá, ele passa por uma cidade, e lá ele encontra aquele que assumiu 12 tribos de Israel, Jeroboão, e Jeroboão está lá só fazendo besteira, e o Senhor manda ele dar um alerta a ele, mas não fique, vá para onde eu estou te mandando, não fique. E Jeroboão pede: não, você vai ficar aqui comigo, você vai comer com a gente aqui. Não, o Senhor me mandou não parar em lugar nenhum e não comer com ninguém. Estou indo seguir a vontade do Senhor. E ele segue. E aí depois diz que um profeta velho, um velho profeta, pega e o convida para a mesma coisa. Fala assim: não, fica aqui comigo. Mandou um jovem buscá-lo, né? Não posso ficar, porque o Senhor mandou que eu tinha que passar reto, não podia pernoitar na casa de ninguém, nem comer com ninguém. Eu vou seguir o meu caminho. Não, o Senhor falou comigo também, pode vir. E aí ele vai. E ele vai e ceia, e o próprio profeta que o chamou assume: você não fez o que Deus mandou você fazer. Então agora você vai morrer. E de fato, no trajeto, ele morre. E a reflexão que fica é: meu Deus, o que é isso, né? Quando Deus te dá um comando, obedeça. Obedeça. Não interessa o que até mesmo um anjo do céu desça e te diz. Se não foi a palavra de Deus que ministrou ao seu coração, fique com a palavra. E esse primeiro conselho lá, eu falei: meu Deus, como isso é forte, como isso é importante. E os homens e mulheres de Deus que nós vamos falar hoje, falam sobre isso também. Um dos textos está lá, queridos, em Atos 5:5. Se você é daqueles que gosta de abrir aí no texto sagrado, no seu telefone, ou se você está com o texto sagrado fisicamente, né? Vamos abrir em Atos 5:5. Primeiro caminho, um caminho de desobediência. Verso 5. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou, e sobreveio temor a todos os que souberam disto. Deus eterno, obrigado pela leitura desta porção da Tua palavra. Nos abençoe, Deus, a ser edificados por ela e pelos demais textos que nós vamos ler, e que o Senhor cumpra com o Teu propósito para o qual o Senhor inspirou o nosso coração para trazer essa mensagem à igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Tá, o contexto aqui, você que não sabe, eu não quis me estender muito, porque só essa mensagem aqui já é muito longa e tem muitos princípios aqui, mas eu li esse trecho. Esse cara, ele viu um movimento da igreja na época, onde todos estavam muito cheios do Espírito, eles estavam consagrando tudo para Deus. Estavam entregando todas as coisas ao Senhor, suas vidas, abrindo suas casas, e alguns, como um sujeito chamado Barnabé, né? Ele havia vendido a sua propriedade e colocou o dinheiro sob os pés dos apóstolos, para que se fizesse a obra social, para que continuasse expandindo o reino de Deus. E ele achou bonito aquele negócio. Ele falou assim: eu vou fazer um trem desse também. Daí ele combinou com a mulher dele: vamos fazer o seguinte, só que ao invés de entregar todo o valor, a gente fala que a gente vendeu por tanto, mas a gente entrega tanto, porque não precisa também entregar tudo, né? E eles foram diante do Senhor e dessa maneira agiram. E aí o homem do Senhor disse a ele: Ananias, o que você está fazendo? Quanto que você vendeu? Quanto você está dando? Tanto.
Por que você está fazendo isso? O dinheiro não era teu, cara? Ele não falou cara, tá, eu acho. Mas, para deixar um pouquinho mais. Irmãos, o dinheiro não era seu? Era. Para que mentir? Agora, por conta dessa tua mentira, você não mentiu para a gente, você mentiu para o Espírito Santo de Deus. Então agora, já era. E ele caiu morto na presença dos apóstolos ali. E aí depois chega a esposa dele. E fala, por quanto você e seu esposo venderam um terreno mesmo? Portanto, você está mentindo junto com seu esposo, né? Falei, pois é, olha os pés dele ali. Né? Então, para onde ele foi, tu vai também. E ela também cai morta diante dele. Meus irmãos, então esse primeiro conselho aqui, que acabou gerando, no caso deles, a morte por conta da desobediência. A desobediência. Então, irmãos, nós precisamos entender que caminhar com Deus, apesar de ser um caminho de graça, maravilhoso, o melhor caminho que você poderia escolher trilhar, pelo toque do Espírito Santo de Deus, mas é um caminho da verdade. É um caminho da verdade. Você não está aqui, eu não estou aqui, nenhum de nós está aqui pelas nossas virtudes. Entenda isso. Você e eu estamos aqui porque nós assumimos que dependemos de um Salvador. Nós precisamos de cuidado, nós precisamos de graça. Não se surpreenda ao entrar numa igreja que alguém fale com você, porque você está num lugar onde há réus confessos, que carecem de um Salvador. Mas sabe qual que é a diferença? Aqueles arrependimentos que você vê nos tribunais das TVs aí, ou dos YouTubes da vida, aquilo pode ser um showzinho para sensibilizar o coração do juiz, né? Ou quem sabe daquelas testemunhas que estão ouvindo, né? No nosso caso, a confissão é genuína. Mas quando também dizemos, estamos arrependidos e com lágrimas, muitas vezes, nos nossos olhos, nós estamos falando a verdade. A verdade. Então, esse é o lugar. Então, aqui, como a gente fala no Celebrando a Restauração, às quartas-feiras, 19h30, ao Merchan, já, tratando o nosso coração. Irmãos, aqui é proibido gente perfeita. Que gente perfeita não precisa de um Salvador. Aqui é lugar para gente que é falha mesmo. Mas que... Vou falar de novo, falei uma vez, alguns não sabem, né? Recebi um amigo querido ali na porta, fazia muito tempo que eu não via, e a gente tem um carinho muito grande pelo outro. Ele foi meu discipulador nos meus primeiros passos da fé. Ele entrou, foi uma surpresa para mim, foi dar um abraço nele, ele me esculou, me deu um beijo no rosto, assim, a gente se abraçou. Daí eu falei assim, como é que você está, velho? Daí ele falou assim, cada vez mais consciente que eu sou um safado. Pô, já assim, mal vamos começar o culto, você já me vem com uma dessa? Ele falou, não, mas tem o seguinte, Deus se alegra no fato de eu assumir isso. E, segundo lugar, velho, eu não quero ficar assim, não. Não quero ficar desse jeito, cara. Falei, uau. Uma ministração que falou muito mais ao meu coração do que a mensagem da noite. E é isso que nós somos. Estes aqui não estavam dispostos a assumir que eles eram mesquinhos. Eles não estavam dispostos a assumir, olha, a gente não tem um nível de comprometimento com esse troço todo como tem lá Barnabé. Mas assim, nós decidimos entregar 50%, não, eles quiseram ficar bonito na fita, né, com os apóstolos. E graças a Deus, que a graça do Senhor hoje é operante de uma maneira tal, que as nossas mentirinhas, né, não fui no ensaio porque aconteceu isso, não fui no culto porque aconteceu aquilo, não posso contribuir com missões por causa disso. Graças a Deus não estamos no tempo de Ananias e Safira, irmão. Senão nem eu estava pregando aqui, porque eu já tinha ido para a glória. A graça de Deus é operante. Mas por que isso aconteceu neste momento? Para que eu e você soubéssemos que o compromisso que assumimos com Deus deve ser um compromisso firmado na verdade. Um conselho, que no caso deles gerou morte, mas que para você pode gerar vida. Segundo conselho, Atos 5, 19 a 20. Está preso, né?
o apóstolo Paulo e Silas, e esse é o cenário que isso aqui acontece, 19 e 20. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando para fora, disse: Ide, apresentai-vos ao templo e anunciai ao povo todas essas palavras de vida. E depois ouviram isso, eles entraram de manhã cedo no templo e começaram a ensinar. Chegando, porém, o sumo sacerdote que estava com ele, convocaram ao sinédrio todos os líderes religiosos dos israelitas e enviaram os guardas do cárcere. Perdão. Vou ler novamente o verso 21. Depois de ouvirem isso, eles entraram de manhã cedo no templo e começaram a ensinar. Chegando, porém, o sumo sacerdote que estavam com ele, convocaram o sinédrio e com todos os líderes religiosos dos israelitas que enviaram os guardas ao cárcere para trazê-los. Perdão, o apóstolo Pedro, não o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é lá na frente depois com Silas, onde eles são aprisionados e o carcereiro se converte. Aqui continua o processo da perseguição à igreja do Senhor. E neste momento aqui, meus irmãos, há algo especial, aonde os apóstolos, mesmo aprisionados, não negam a sua fé e ali começam a ministrar aquilo que Deus fez em seus corações, em todo o processo do discipulado, em toda a caminhada com eles. E aqui, por mais que a ameaça de morte esteja presente, por mais que a sua vida estivesse correndo risco neste momento, eles manifestam a vida que foi operada em seus corações através da palavra de Deus. É impactante imaginar, e essa é uma das confirmações da veracidade da fé cristã e do próprio texto sagrado. Estudiosos chegam à conclusão que sempre que alguém decidiu consagrar a sua vida, ou seja, a sua morte até, a algo, havia um sentimento muito forte, genuíno, e de algo real, para que ela pudesse se consagrar e se entregar. E aqui, o argumento é, se Cristo não tivesse testemunhado de fato tudo o que eles viram, se a ressurreição, se o processo de Jesus subindo aos céus, se os milagres, se todas essas coisas não tivessem acontecido, porque uma coisa é o Jesus histórico, já falamos disso aqui, outra coisa é o Jesus Filho de Deus. O Jesus histórico é 100% confirmada a sua presença na terra e o impacto que ele gerou. O Jesus Filho de Deus, pode haver questionamentos, mas para eles não. Esse Jesus operou tais milagres, maravilhas, e havia uma autoridade na sua fala e todo o processo aonde estes decidiram: nós queremos ser fiéis a este Senhor, porque nós não podemos, como eles testemunharam, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, e permaneceram ministrando vida. Esse é o convite para cada um de nós também. Ministrar vida, receber essa vida em Cristo e ministrar também vida. E neste andar, nesta caminhada nossa de fé, é maravilhoso, porque a gente vai vendo coisas que vão cada vez enchendo mais, o nosso coraçãozinho de testemunhos do poder e da graça de Deus. Por isso que você não pode ser um cristão que se recua, você não pode ser um cristão que se encolhe também por este motivo. Porque você está achando que fé cristã é isso, queridos, isso que não é 1% do que é a vida cristã. Mas quando você sai daqui convicto que esta palavra tem poder, você chega lá num contexto do teu trabalho e você vê um cenário lá onde você vai, peraí, não, isso não pode continuar assim não. Olha, eu não posso fazer nada diretamente a respeito disso, mas eu garanto a vocês, vou estar orando por esse assunto, beleza? Contem com as minhas orações. Já se colocou numa postura onde todos estão incrédulos, mas você se posicionou. Seja numa situação, fala que eu não estou e mente para mim, não. Desculpa, eu não posso fazer isso. O texto sagrado fala que o pai da mentira é Satanás, então não tem intensidade, tamanho de mentira. Mentira é mentira, então desculpa, eu não posso fazer isso por você. E não só isso, alguém falou algo que marcou meu coração, nessas pequenas mentirinhas, disse assim: se alguém teve o trabalho de pegar um telefone e ligar para você,
Por que você não o respeita ou a respeita a ponto de atender e dizer, eu não posso falar com você agora, pode me ligar depois? Por que você tem que usar esses artifícios, né? Esse nível, né, nosso, de desumano mesmo de ser, né? Por isso, o conselho da vida, o que eles viram foi manifesto. Conforme você vive este processo também, você passa a notar a manifestação do cuidado de Deus na sua vida. E isso vai moldando você, vai fortalecendo você cada vez mais. E quem te conhecia no passado, vê você nesse novo contexto, fala, você está diferente. É o Evangelho, é o poder do Evangelho, transformando a sua vida, gerando vida, vida. Mas é um processo de caminhada, irmãos. Não tem caixinha da fé, né? Como algumas igrejas insistem, né? Que você compra determinado item e leva para a sua casa e você vai ser abençoado. Não existe isso. Com o Senhor é processo, é semeadura, né? Difícil nos dias de hoje, né? Quantas crianças ansiosas por conta disso, né? O celular nos dá aqui instantaneamente tantas coisas e nos prejudica, porque a vida não é assim, né? Tudo na vida é processo, tudo. Então a gente vem para cá, tudo é instantâneo. E aí torna-se um pouco mais difícil ainda para esta geração entender os processos. Vida, Deus tem vida para manifestar a você e através de você. E, meus irmãos, é preciso também um outro elemento aqui, importante. Vamos lá? Ainda no livro de Atos, o 5, 38, 40. Diz assim o texto sagrado. Agora vos digo, afastai-vos destes homens e deixai livres, pois a este projeto ou esta obra for de homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais achados combatendo contra Deus. Então concordaram com ele e chamaram os apóstolos, aplicaram-lhes chicotadas e ordenaram que não falassem em nome de Jesus. E então os soltaram. Ainda o 41. E eles retiraram-se diante do sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Sabedoria. Este aqui, nós não sabemos se Gamaliel era um convertido, né? Até esse contexto, aparentemente não, porque ele está lá no sinédrio e não está ao lado dos discípulos. Mas esse Gamaliel, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, que tinha muito de elementos filosóficos, né, na sua forma de ministrar, o texto sagrado diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel, desse sujeito aqui. E agora a gente entende um pouquinho, né, sobre a sabedoria do apóstolo Paulo. Olha a maneira que Gamaliel ministra, gente. Olha que coisa tremenda. Gente, eles estão vendo o alvoroço, estão vendo o povo falando lá fora, né, e meio que eles sem condições de desabonar o que Pedro e os discípulos fizeram. Ele não consegue desabonar isso tudo, nenhum deles consegue, e eles vão se reunir para ver como é que eles fazem, porque não dá para continuar anunciando esse Jesus. E aí, meus irmãos, Gamaliel toma a palavra, e num ato de sabedoria fala algo especial. Relembra a história, olha, houveram alguns, já que se levantaram, mas os movimentos deles morreram logo. Então vamos fazer assim, se este movimento que esses homens estão realizando for obra deles próprios, vai morrer, como morreram com os demais. Mas se for obra de Deus, irmãos, vamos nós combater contra o Senhor? Olha o nível de sabedoria dele que transcendeu a própria religiosidade. Um pastor uma vez me falou isso, a gente estava sondando para o ministério, e conversei com ele sobre as convicções batistas dele, né? Para ver se a gente não ia ter nenhuma surpresa com ele nas questões teológicas. E ele disse algo libertador.
tomando um cafezinho, ele disse assim: Pastor Anderson, é assim, eu sou batista por convicção, mas eu digo uma coisa ao pastor: eu quero viver tudo aquilo que a palavra de Deus e que o Espírito Santo de Deus tem para a minha vida, mais do que o meu desejo de ser um batista. Uau! Gamaliel. Conselho de Gamaliel. Desejo de Gamaliel. Transcendendo. Sabedoria. Então, esse é um recado para nós como igreja. Nós não podemos deixar de continuar buscando sabedoria, aliado à nossa fé, porque senão ela vai se converter em religiosidade, que não vai ter condições de acolher as pessoas. E nós estamos aqui para as pessoas, especialmente as que assumem que são doentes e que carecem de um Salvador. Sem sabedoria, nós vamos formar aqui um nicho de religiosos e vamos estabelecer alguns padrões que vão nos trazer uma certa segurança, que vai nos deixar tão seguros, tão seguros, tão seguros, que nem mesmo Deus vai precisar nos proteger. A sabedoria de Gamaliel, ela é preocupante, né? Ela tira a gente dessa área de conforto e ela nos deixa à mercê do que Deus tem para a nossa vida. E a gente consegue caminhar com mais tranquilidade, porque a confiança não está na religião judaica, ou numa placa batista que está ali fora, mas na ação de Deus em nossas vidas, individualmente. Olha que libertador que é isso, irmãos. Vai levar você a novas experiências, né? Vai levar você a novas experiências. Pessoas que antes você diria: não, essa pessoa não quer saber. Não quero nem saber. Meu Deus, as práticas dela me deixam enojado. Quem sabe leve você a dizer assim: meu Deus, eu nunca olhei para a carência dessa pessoa. E eu preciso fazer algo. E o Espírito Santo de Deus toca o nosso coração de um jeito que essa liberdade, caminho de sabedoria, essa confiança em Deus, e que nos traz paz, e permite que o reino continue avançando e expandindo também. Foi o que aconteceu. Eles pararam de perseguir, e os apóstolos continuam avançando, até que um destes consagra a sua própria vida ao Evangelho, porque o Senhor o toma, e ele torna-se o maior nome do Novo Testamento depois de Cristo, que é Paulo. Queridos irmãos, caminho de morte, caminho de vida e um caminho em sabedoria. Obrigado, irmão. Qual é o teu caminho? E a primeira questão nesse caminho de sabedoria é: Jesus Cristo morreu para pagar pelos seus pecados. Ele deseja que você consagre a sua vida a Ele, arrependendo-se dos seus pecados. Então não é um ato do que você faz, é um ato do que você se esvazia e assume e admite, para que não haja mérito nenhum em você, mas sim todo mérito venha da graça de Deus. Mas é comigo essa mensagem? Você sabe, o Espírito Santo de Deus toca o nosso coração quando estamos ouvindo essa palavra. Esse é o primeiro caminho. E depois eu preciso optar em viver essa verdade, buscar essa vida no meu coração e me aperfeiçoar em sabedoria, para que Deus possa cada vez tomar maiores áreas da minha vida e me dar essa liberdade de avançar, porque eu tenho a consciência que esse Senhor, como diz o salmista, né, que a gente já cantou aí no passado, né, juntos com, lá, meu Deus do céu, década de 90, lá vou eu, né, com a Aline Barros lá, e se eu não me engano era um dos Nascimento, aí da família Nascimento, os cantores, né, sonda-me, ó Deus, né, e aí ele fala a palavra do salmista, né, tu me cercas por trás e por diante, sobre mim impõe tuas mãos. A proteção em 100% da graça de Deus, né? Trás, diante e por cima. Essa é a proteção do Senhor para o nosso coração. Irmãos, essa é a nossa missão e esse é o desfrute que nós devemos aproveitar,
que o Senhor nos deu. E eu quero orar com você, então, em nome de Jesus. Feche seus olhos, se você puder. Nós vamos orar ao Senhor. Você já tem trilhado o caminho de vida? O Espírito Santo de Deus convenceu você já sobre isso? Você já entregou sua vida a Cristo? Se não, esta manhã é oportuna em você consagrar-se ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero entregar minha vida em tuas mãos. Eu entendi hoje nesta palavra que o Senhor entregou a sua vida por mim, e este é o primeiro passo que eu preciso dar. Depois disso, são caminhos de vida. É o caminho da obediência. É o caminho de fugir da aparência do mal, para que Cristo seja gerado em mim. E que eu não sofra as consequências, como Ananias, Safira, sofreram pela desobediência, mas que eu possa provar do teu cuidado, da tua graça. Traz diante com a tua mão sobre mim. Caminho de vida. E eu quero trilhar em sabedoria, eu quero continuar crescendo no conhecimento desse Senhor. Tanto enquanto servo já do Senhor, mas como quem está caminhando, iniciando a sua caminhada. Eu quero caminhar em nome de Jesus. Quero avançar na caminhada com o Senhor. Eu sinto que eu preciso disso. Essa é a tua oração, em nome de Jesus. Fale com o Senhor. Consagre a Ele, então, a sua vida. E assim, nós vamos somar com você e você conosco, no ato de acolher, direcionar e consolidar vidas para Deus, porque tudo é dele, é por Ele e é para Ele. Deus eterno, em nome de Jesus, eu quero, junto com os meus irmãos aqui, a cada dia, provar, Senhor, dessa vida que há em Tua palavra e obedecê-la. Quero pedir ao Senhor que essa vida transborde através da minha vida e a vida dos meus irmãos que estão aqui. Que cada um que está se consagrando e colocando a sua vida na Tua presença possa ser suprido pelo Senhor. Em nome de Jesus. E que Deus, possamos fazer escolhas sábias, olhando a Tua palavra, vendo as experiências desses homens e mulheres de Deus, e que possamos acertar aonde eles acertaram, mas aprender com os erros onde erraram, em nome de Jesus. Que assim, meus irmãos, seus filhos, seus cônjuges, vão caminhar essa vida com menos cicatrizes, ou menos expostas, Deus, ruins às suas demandas, com menos marcas em seus pensamentos, porque eles terão trilhado um caminho de sabedoria, que evita a dor e nos leva a ser mais parecidos com Jesus. Que essa seja a nossa caminhada, pois oramos no nome e por amor a Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você que tem o hábito de estar conosco aqui de manhã, nós já vamos para a nossa escola bíblica, tá? Rapidamente pegar o cafezinho, aí ao chamado do professor nós vamos vir para cá, mas eu só quero dar um recado a você. Quero convidar você a estar à noite conosco, mesmo que você é daqueles que vem mais no período da manhã. Hoje nós temos 2 públicos distintos, mas depois de alguns anos conseguimos encaixar a agenda com um ex-atleta chamado Marcelo Lipatin. Ele é uma bênção, o pastor Giovan já havia me recomendado trazê-lo para ministrar a igreja e bateu a agenda. E ele vai estar conosco hoje à noite. Então, venha participar conosco do culto, ouvir o que Deus colocou no coração dele. Amém, queridos? Vamos lá, o nosso café. Não vai embora, tá? Que daqui a pouquinho